O servidor ocupa 2 cargos efetivos na administração. Será que o teto do Supremo deve limitar essa remuneração total? Vamos descobrir. O Supremo se deparou com essa questão ao julgar o tema 377 da repercussão geral. O julgamento foi realizado em abril de 2017 e enfrentava a seguinte questão: discutir, à luz de vários artigos da disposição da Constituição, se no caso de acumulação de cargos públicos, o teto remuneratório deve incidir sobre cada remuneração isoladamente ou sobre a somatória dos valores percebidos. E a gente tem aqui mais uma matéria que pode ser cobrada tanto em previdenciário quanto em direito administrativo e também constitucional. Ainda que você não tenha direito previdenciário aí na sua prova, essa é uma matéria que ela perpassa vários ramos do direito e interessa a vários aspectos aí da vida funcional do servidor. Portanto, fica atento. Vê só. O artigo 40 da Constituição, tratando lá da Previdência dos Servidores, no parágrafo 11, ele diz que aplica-se o limite fixado no artigo 3711, que é o teto do Supremo, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência, e ao montante resultante da adição dos proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo acumulável para aquela turma que tem 2 funções públicas. Também de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração ou de cargo eletivo. Redação lá da emenda 20 de 98, que permanece em vigor até hoje. Lendo esse dispositivo, se você prestar atenção ali no começo da redação, vê o que ele fala pra gente. Que o teto do Supremo será considerado para a soma total dos proventos, inclusive decorrentes de acumulação. Essa redação, ela parece muito literal, ela parece muito direta ao ponto, dizendo que seria negada a possibilidade de você ultrapassar o teto do Supremo, inclusive quando acumula cargos. Mas, ao julgar essa questão, o Supremo definiu, lá em abril de 17, que nos casos autorizados constitucionalmente, a incidência do 3711, o teto do Supremo, pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto quanto ao somatório dos ganhos do agente público. O Supremo, definindo aqui essa questão do teto remuneratório, ele, no meu entendimento pessoal, ele foi de uma forma quase que literalmente contrária ao artigo 40, parágrafo 11. E o Supremo definiu, está vigorando, isso daqui é sim aplicável, que o teto do Supremo deve ser considerado para cada cargo individualmente. Imagine um ministro do Supremo Tribunal Federal que resolve dar aula em uma universidade federal. Ele teria que trabalhar de graça, porque enquanto ministro do Supremo, ele já recebe o teto do Supremo. E aí, aquela outra função pública que ele exerce, ele seria penalizado, ele teria que devolver integralmente o valor da remuneração se nós fôssemos aplicar de uma forma literal os dispositivos que nós temos na Constituição. Então, o Supremo, intérprete maior, entendeu que, apesar do que a gente tem no artigo 40, parágrafo 11, o teto do Supremo, o limite remuneratório deve ser considerado individualmente. E eu chamo essa sua atenção de você, porque isso daqui é aplicável, é um entendimento de 2017, talvez não tão antigo assim, se a gente parar para pensar, e importantíssimo, porque o entendimento do Supremo contradiz, eu acredito, aquilo que a gente encontra na literalidade do artigo 40, parágrafo 11. Então, se você estiver estudando, se você puder, marque no seu vademecum que não é bem como o texto diz pra gente. O Supremo entende que os cargos devem ser considerados individualmente para fins de aplicação do teto. Tranquilo? Até a próxima!